O tema hoje aí, você que está nos acompanhando em casa, puder me ajudar a passar aí, você que está no Miguelzão aí, depois eu continuo aqui, é esse. Fácil. Tema bem simples, chamado, e aí, sai ou não sai? Fica ou não fica? Pode encher mais um pouquinho? E aí, sai ou não sai? Pergunta para quem está do teu lado aí, sai ou não sai? Não é se você vai sair não, mano. Você não pode, você está namorando. Sai com ele. Sai ou não sai? Fica ou não fica? Hã? É bom acender pode a luz. encher mais um pouquinho. Se quiser acender Você a luz acender a luz aqui, tá minha bom? gente, Galera da no plateia vídeo. aqui. Bom, plateia. Dá uma acendidinha E a boa, gente meu vai tirar povo. algumas dúvidas hoje para você sobre o Espírito Santo, né? Bem, quase classe de aula mesmo. Em falar nisso, classe de aula, nosso irmão Lucas, ele tem uma escola de teologia bem legal, recomendo. Tá durante a semana inteira, né, Lucas? Pode entrar em contato com ele para poder, você que tem um tempinho aí, dá para fazer online, dá para fazer presencial, tá? O irmão Lucas está à disposição aí para poder ajudá-los nesses ensinamentos. O Lucas é bem alinhado com a nossa palavra, prega aqui, por isso que a gente recomenda e acha legal os estudos que ele fornece ali, já tem uma galerinha fazendo, para a gente avançar. Então a gente está nessa pegada aí, falando sobre o Espírito Santo, então a gente vai trazer, preste atenção, como se você estivesse sentado na sala de aula, relaxa, descansa, que vai ser bom demais. E o primeiro ponto que eu queria perguntar para vocês... Não, é antes. É antes? Foi mal, desculpa. Não, tudo bem, não tem Eu te problema. chamei mesmo, tá? Você me Ai, chamou. meu Deus. Vamos lá, gente, vamos lá. Antes de mais nada, antes de começar, a gente sente a necessidade de falar o que é o Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão que o Espírito Santo, ele é uma energia, né? Ele é uma coisa que você está aqui, que você sentiu um arrepio, isso é o Espírito Santo, né? E a gente vê o Espírito Santo retratado na Bíblia realmente de diversas formas. Então você vê o Espírito Santo como uma pomba, você vê o Espírito Santo como fogo, você vê o Espírito Santo como um vento impetuoso. Água. Então você tem diversas maneiras do Espírito Santo se manifestar. Mas será que de fato isso é o Espírito Santo? O Espírito Santo, porque é muito difícil, às vezes a gente tem uma base do que é o Espírito Santo. E aí você fica, é difícil você se relacionar. Como é que você se relaciona com energia? Sabe, vou falar aqui com uma energia, caramba, senti um arrepio, a energia está aqui, entendeu? Não tem, se você está falando com uma energia, complicado o teu caso. Recomendaria um médico, talvez? Talvez. Porque é muito difícil você conversar com água. Vou conversar com a água, vou conversar com o vento, vou conversar com a fruta. Não tem como. Não tem como você ter comunhão, resposta, né? Fruta, no máximo, a gente leva para o trabalho, leva na segunda, na terça, na quarta, porque você não come a fruta que você leva, a gente sabe. Ela volta com a casca toda preta. Você pode dar um nome para... Você leva na segunda, na terça, na quarta. Na quinta você já chama de Brigitte, já nina ela que já está pegada na fruta, porque a gente não come fruta. Só que não tem como você ter um relacionamento com essas coisas. Não tem como você ter um relacionamento com energia, com vento, com fogo, apesar do Espírito Santo se manifestar dessa forma. Então, o que é de fato o Espírito Santo? A gente precisa entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E isso muda tudo. Isso muda a forma como a gente ora. Isso muda a forma como a gente se relaciona com Ele. A gente deixa de esperar um arrepio, uma sensação, uma energia, um vento, um fogo. E você está ali conversando com uma pessoa. Uma pessoa que se entristece. Uma pessoa que decide. Uma pessoa que fala. Então, todas essas são características de uma pessoa. Você só pode ter comunhão com uma pessoa. Então, isso muda muitas vezes a nossa forma de orar. A nossa forma de se relacionar. Eu não estou aqui conversando com uma energia, tentando ser espiritual. Eu estou sentada conversando com uma pessoa, com o Espírito Santo. E isso começa a mudar a nossa forma de orar. Opa! Eita, estava bom, gente, estava bom. Não precisa mexer, não. Então, assim, a gente tem que entender que só posso ter comunhão com alguém que é uma pessoa. Eu queria pedir para vocês fazerem essa semana, se vocês não têm esse costume, cara, sai para jantar com o Espírito Santo. Senta e conversa com o Espírito Santo como se você tivesse de fato saído com uma pessoa. E abre teu coração, fala com ele. Fala, Espírito Santo, eu vou te falar, hoje foi como se você falasse com teu marido, com a tua esposa, com o teu melhor amigo. Olha, hoje foi difícil o dia. Você viu lá o que aconteceu com a Juliana no trabalho? Fiquei chateado pra caramba. Sabe, eu não esperava aquilo e na hora eu fiquei sem reação. E de repente, sei lá, eu não tive paz naquele momento. Eu queria que você me trouxesse essa paz, porque eu sei que é meu direito, Espírito Santo. E aí você começa a ter um estilo de vida e a cultivar a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala. Ele fala de maneiras diversas. Ele fala através de pessoas, ele fala através da palavra. Você às vezes vai colocar uma música e aquela música vai te responder exatamente aquilo que você perguntou.
E quando você fala, uma vez uma pessoa falou assim para mim, Bruna, mas por que eu preciso falar para o Espírito Santo se ele já sabe todas as coisas? Por que eu preciso abrir a minha boca então e falar, ele está aqui, ele viu o que aconteceu? Mas vocês nunca passaram por isso? Sei lá, você está com o teu marido, acontece alguma coisa, e daí em casa você chega e fala, você viu aquilo? Você viu o jeito que a Marcela tratou o marido? Gente, fiquei chorando. Eu também, meu Deus. Vocês viram, vocês presenciaram aquilo. Mas porque vocês têm intimidade, você sente uma necessidade de falar sobre aquilo com a pessoa. E quando você faz isso pro Espírito Santo, que é alguém invisível, apesar de ser uma pessoa invisível, você não vê, você não toca. Quando você faz isso, você está exercitando uma coisa chamada fé. É por isso que a gente fala. É por isso que, apesar dele saber todas as coisas, ainda assim a gente fala. Porque quando você fala, você diz, eu creio tanto que você está aqui, apesar de eu não te ver, que eu vou abrir a minha boca e eu vou conversar com você. E a gente sabe que a linguagem do mundo espiritual é a fé. E quando você fala, você exerce a sua fé. E a gente sabe que é a fé responsável por trazer à existência aquilo que já é seu pela graça. Então, quando você fala, a primeira coisa que acontece é que você exerce a sua fé. A segunda coisa que acontece é que você mostra, eu estou dependente de você. Eu dependo de você. Não quero mais resolver essa situação, Espírito Santo. É teu. Toma que é teu. Vem, me ajuda aqui. Quando você leva para Deus em primeiro lugar, quando você sente essa necessidade dentro do teu coração de falar com o Espírito Santo, antes de falar com qualquer pessoa, você mostra dependência total. Dependência total. E a gente sempre tem alguém, quando a gente está conversando, a pessoa fala assim, ó, conta para ninguém, viu? Só que você sempre tem um ninguém. Todo mundo tem um ninguém aqui. Tem ou não tem? Você tem aquela pessoa que alguém te conta alguma coisa e você já quer ligar na hora e fala, você não sabe o que ela falou para mim. No meu caso, é o meu marido. Se vocês não querem que o Rafa saiba, não me conte, porque eu vou contar para ele. Eu vou contar. Entendeu? Eu vou contar. Amiga, contei aquilo que você disse. Não, brincadeira. Mas, enfim, todo mundo tem o seu ninguém. Aquela pessoa que acontece uma coisa legal, é a primeira pessoa que você quer contar. Acontece uma coisa ruim, você quer correr para o colo da pessoa. E eu queria convidar vocês a trocarem a mente de vocês para que o Espírito Santo seja esse seu ninguém. Cara, eu preciso falar com o Espírito Santo. Aconteceu uma coisa, você tem algo dentro de você. Eu preciso falar com o Espírito Santo. Tá triste? Cara, eu preciso primeiro falar com o Espírito Santo antes de falar com qualquer pessoa. Antes de saber o conselho de qualquer pessoa, eu preciso falar com a pessoa do Espírito Santo. E aí você vai tornando isso um estilo de vida. E eu vou trazer um exemplo muito rápido de uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava fazendo a unha e daí eu recebi uma ligação de uma pessoa que trabalha comigo falando assim, olha, aqueles processos deram errado. A gente não vai mais receber o dinheiro que a gente estava esperando. E naquele momento bateu uma... Cara, eu fiquei triste. Eu fiquei triste naquele momento, porque era uma coisa que eu estava esperando, que eu achei que ia acontecer. E naquele momento eu falei, gente, eu preciso dar uma conversada com o Espírito Santo rápida, porque eu senti uma tristeza e uma angústia que eu sei que quando eu levo para ele, ele tira. Então eu falei para a manicure, falei, só um pouquinho que eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Fui no banheiro, mas não fui no banheiro, fui falar com o Espírito Santo. Eu cheguei no banheiro e falei, caramba, Espírito Santo, eu orei, eu coloquei isso diante de você e deu errado. Então eu estou entendendo que foi da tua vontade e eu te agradeço mesmo assim, e eu sei que você é o meu Deus provedor, mas eu precisava falar com o Espírito Santo, eu precisava botar isso para fora. E aí quando eu voltei, ela estava em silêncio, a manicure até então, continuei fazendo minha unha, ela olhou para mim, ela é cristã, ela falou assim, o maná, como é que vinha? Ela me perguntou, do nada, como é que descia o maná do céu mesmo? Daí eu falei assim, era diário. Aí ela falou assim para mim, a provisão é diária. Eu falei, caramba, Espírito Santo, imediato, sabe? E você sabe que é Deus, porque você tem uma linguagem que é só tua e dele, e que quando alguém fala, você sabe, não é a manicure, é ele. É ele que está falando. E aí foi muito interessante, que eu estava esperando um outro processo sair, outro processo que já estava mais de 1 ano e 3 meses, e eu tinha uma conta alta para pagar dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro o processo saiu, e eu paguei a conta com dinheiro desse processo que eu não estava nem esperando. Mas o que eu queria trazer para vocês é que vocês entendam, de uma vez por todas, que o Espírito Santo é uma pessoa e que existe um lugar tão gostoso em você ter uma comunhão com essa pessoa. E eu realmente queria encorajar vocês, saiam para almoçar com o Espírito Santo, jantar. Se você ainda não tem isso como um hábito na tua vida, torne isso um hábito a ponto de ser inevitável e você dizer assim, eu preciso contar para o Espírito Santo, antes de contar para mais ninguém. Ponto 2. Essa é a sua deixa. Entendendo que, de alguma forma, o Espírito Santo é uma pessoa, a primeira pergunta para vocês é, a gente pode apagar o Espírito Santo até ele desaparecer? Não vou fazer pegadinha agora não, fica tranquila. A gente pode apagar o Espírito Santo até ele desaparecer de dentro de nós?
Acho que a maioria aqui foi doutrinado dessa forma, né? Ó, cuidado, os caminhos que você está andando, as coisas que você tem feito, porque 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo vem dizer, não apagueis o Espírito. Não apaga o Espírito que está dentro de você, sabe? O Espírito Santo, de alguma forma, como ele é uma pessoa, ele fica triste, né? Então, cuidado, não apague. Só que essa palavra, eu sempre incentivo vocês a buscarem no original. A gente tem que entender as coisas que estão escritas ali. A gente tem que entender. A palavra no original aqui é esbenimi. É isso. Esbenimi. E essa palavra, quando a gente vai entender apagueis, esbenimi, quando você vai entender lá, ele faz a correlação exatamente como churrasqueira. Você preparou ali um grill, preparou ali um churrascão, o curitibano adora um churrasco, e aí você pega e apaga o fogo. Mas quando você apaga o fogo, a brasa ainda continua viva. Concorda comigo? A brasa ainda continua viva. Então, quando ele usa o verbo não apagueis o Espírito Santo, em nenhum momento Paulo quer dizer dizendo o seguinte, ó, tome cuidado, porque de alguma forma quando você apaga o Espírito Santo, ele vai sair de você. Por acaso você errou hoje, sabe, você falou grosseiro com a tua esposa, você falou grosseiro com o teu esposo, por acaso de alguma forma você foi conduzido a uma atitude errada, você, né, ramartando na tua vida. Você pecou, você errou, a hamartia já está perdoado, foi a natureza pecaminosa, mas a gente tem ali aqueles momentos, infelizmente, de hamartano. E a gente acha, e a gente foi imputado toda vez na nossa cabeça, dizendo o seguinte, Satanás vem aqui, ó, cara, você está aí, ó, tem quanto tempo que você não vai para a igreja, quanto tempo que você não serve, cara, você está apagando, cuidado para que esse fogo não se extinga dentro de você, cuidado para que esse fogo não se extinga dentro de você. Só que a forma, quando esse verbo é colocado, isbinemi, ele é colocado, né, trazendo o exemplo dessa churrasqueira, que a brasa continua ali, esse é exatamente o Espírito Santo dentro de você, dizendo o seguinte, talvez aquele fogo, sabe, como daquele primeiro amor, conforme a gente fala ali, não está queimando mais loucamente dentro de você, mas aquela brasa chamada Espírito Santo, uma vez porque você foi selado, e uma vez selado para sempre, aquela brasa, você que é salvo, que nasceu de novo, aquela brasa nunca vai ser apagada de dentro de você, ela está doida para que você jogue mais um gravetinho ali dentro, um carvãozinho ali dentro para poder te fazer queimar, borbulhar de novo daquilo que você já possui. Pegou aí? Pegou aí? Esclareceu? Hã? Pegou? Porque senão a gente fica numa refém das nossas atitudes para manter aquilo que você não teve mérito de receber. Você acha que Deus não sabe que você vai errar? Talvez daqui quando sair no culto, ou você está errando agora, pensando, sabe, naquilo. E por conta disso, cara, o Espírito Santo se apagou dentro de mim. A presença dele dentro de você é muito mais preponderante, muito mais forte, muito mais eloquente, muito mais amável. Essa brasa que está ali queimando dentro de você, eu lamento te dizer, você que talvez pensava que um dia, mas ela nunca vai se apagar, nunca. Ela está doidinha que você reaja a essa brasa. E como que a gente reage à brasa? Esses dias eu fui no churrasco, o cara falou assim o seguinte, ei, o fogo já está apagado, mas a brasa está ali, vamos reacender isso, vamos jogar aqui, ó, mais uma oração em língua ali dentro, vamos jogar ali mais uma saidinha, como o Bruno explicou, com o Espírito Santo, para dizer, Espírito Santo de Deus, eu fui magoado dentro da igreja, eu fui magoado dentro do meu casamento, eu fui magoado dentro da minha família, eu fui magoado dentro do meu trabalho, eu estou fraco, eu não estou te sentindo mais, e você está jogando brasas ali dentro, você está confiando nele para ele entrar em cada centímetro dentro da tua família, e você dizer, Espírito Santo de Deus, mas eu estou aqui, eu estou fraco, mas eu estou aqui, Espírito Santo de Deus, eu sei que eu nada sou sem você, Espírito Santo de Deus, eu sei que a minha relação contigo não está aquela que você esperava, mas também não está da maneira que eu esperava, mas eu sei que enquanto essa brava estiver dentro de mim queimando, que ela vai estar eternamente, que uma vez colocada jamais será apagada, eu tenho certeza que você vai estar sempre disposto a me reacender, e aí você vai jogando brasas, você vai jogando ali fagulhas, você vai jogando ali gravetos para dentro, e aquilo vai se, de alguma forma, te fazendo de novo, brilhar
desse fogo do Espírito Santo que está doido para poder voltar para dentro de você. E o segundo ponto, que é uma pergunta que é bem legal, isso dá o que falar um pouquinho, e aí eu quero que você levante a mão comigo. Será que eu posso ser mais ou menos cheio do Espírito Santo? Calma. Será que eu posso ser mais ou menos cheio do Espírito Santo? Sabe, ontem, culto de domingo passado, eu não tinha brigado com a minha mulher, com meu marido, com meu filho, não tinha discutido, o pagamento caiu, as coisas foram, eu estava de alguma forma muito aberto para o Espírito Santo, e foi aqui uma presença demais, mas hoje eu não estou tão assim. Então, semana passada eu fui muito aberto pelo Espírito Santo, né? Eu estava com ele dentro de mim, sabe? Eu recebi mais, eu transbordei mais do que eu estou transbordando hoje. Eu, de alguma forma, estou mais cheio do que... Hoje eu vou sair do culto. Talvez para ajudar na tua resposta, vou colocar Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu queria saber, a gente pode estar mais cheio ou menos cheio do Espírito Santo, dependendo do nosso dia, como foi, do nosso passado, da nossa manhã? A gente pode estar mais cheio, menos cheio? Alguém comigo? Não? Alguém levanta a mão, não? Ninguém? Estão adestrados, hein? Estão bem, hein? Não sei se levantou com medo para poder ficar na dúvida ali, ó. Melhor não levantar, ou se tem convicção do que está falando. Sabe, quando a gente vai entender o que aconteceu lá em Atos 4,31, Lucas, quando escreve, ele é bem claro. Ele diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O evento do Espírito Santo, ele é um evento único. Gravem isso que eu estou falando para você. O evento do Espírito Santo, quando ele vem sobre mim e sobre vocês, dentro, ele é um evento único. Ele não é um evento paulatino, sabe, que vem de alguma forma em fases, faseados. Ele não é um evento que de alguma forma vem, porque ontem eu estava muito bem, eu estava com a minha fé bombando, eu estava voando, as coisas estavam indo bem lá em casa, as coisas estavam tudo certinho, e aí, caramba, hoje eu estou bombando do Espírito Santo, estou mais cheio, sabe, eu orei mais, eu busquei mais, eu cantei como ninguém, então hoje eu estou mais cheio do Espírito Santo do que eu estive semana passada. O evento do Espírito Santo sobre você e sobre mim foi um evento único. Grava isso que eu estou te falando para que você nunca mais esqueça. O evento do Espírito Santo sobre mim e você foi um evento único, porque toda vez que você colocar as tuas ações para dizer: ei, eu cantei melhor, eu orei melhor, eu fiz e por isso eu estou mais cheio, isso é obra. Isso é obra, isso é performance. Isso é, toda vez que eu performo, ele vem mais. Toda vez que eu não performo, ele vem menos. Quando na realidade Deus quer te fazer entender que aquilo que na velha aliança era raiz, hoje é fruto. Aquilo que na velha aliança de alguma forma você precisava fazer coisas, hoje é fruto, porque Jesus já pagou essas coisas. Pegou aí? Jesus já pagou essas coisas, ou seja, por você já estar cheio do Espírito Santo, que foi um evento único na tua vida, naturalmente você quer cantar melhor, você quer servir melhor, você quer amar melhor, você quer fazer melhor. Não porque você precisa ser mais cheio, mas porque você já é e já tem, automaticamente você responde com fruto. Pegou? A única forma, são 3 formas bem simples, de você, entre aspas, ter essa plenitude do Espírito Santo dentro de você, que ela já veio por completo. Eu coloco em aspas para tentar falar no mesmo linguajar aqui para a gente estar alinhado. A primeira fase é quando você aceita Jesus como Salvador. Você aceitou Jesus já? Você já aceitou Jesus de fato? Jesus é o teu rei, é o teu Senhor, porque a gente encontra muita gente que encontra Jesus da boca para fora. Isso é verdade, na emoção, vem aqui no culto, um louvor bonito, uma música piscando, mas não há transformação de vida, não nasceu de novo. Se você nasceu de novo, se você tem Jesus, cara, se você aceitou Jesus como teu Salvador, esse foi o primeiro marco, foi o evento único que eu falei. Jesus veio dentro de você, o Espírito Santo veio dentro de você. Então esquece, esse é o primeiro, cara, está aqui. Você não pode ser mais cheio ou menos cheio, você já veio da plenitude dele. O segundo marco que eu coloco para que você desfrute dessa presença é rendição diária.
É rendição diária. Você todo dia escolher estar rendido às vontades do Espírito Santo. Eu uso isso como uma paráfrase, enfim, dizendo o seguinte: é como você chamar o Espírito Santo falando: Espírito Santo, sou tua casa, tua morada. Não tem esse louvor que canta? Sou o teu lar, mude as coisas de lugar. Mas aí você chama o Espírito Santo para dentro, mas fala assim: ei, essa porta aqui, Espírito Santo, não entra não. Essa outra porta aqui, não entra não. Essa outra porta aqui, mas você está, sou tua casa, vem para dentro da minha casa, Espírito Santo de Deus. Nunca você vai usufruir da plenitude que já está dentro de você. Grava isso, você não vai, porque é rendição diária. É dizendo, quanto menos de mim, naturalmente mais de você. Quanto menos daquilo que eu acho que é certo, mais naturalmente vai achar o que você sabe que é certo. E a última é estar consciente e ciente daquilo que você carrega dentro de você. E Paulo vem nos ensinar sobre isso. Logo depois, quando ele fala de estar cheio do Espírito Santo, depois do 18 vem o de 19. Então, quando você lê, não lê versículos isolados. Leia o capítulo, entenda o que está acontecendo, para quem foi escrito, por que foi escrito. E ele diz do encher do Espírito Santo, e ele vem dar uma dica para mim e para você. Ele vem dar uma dica para mim e para você, de como você carregar ter ciência e consciência. Como você se manter rendido ao Espírito Santo para que você usufrua da plenitude que está dentro de você. Efésios 5,19 vem dizendo o seguinte: ei, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros em amor. A receita de bolo. Você precisa fazer uma campanha, você não precisa buscar uma revelação da terceira dimensão de Marte, de Júpiter, é só seguir a Bíblia. E ele vem te mostrando, cara, quer estar rendido ao meu Espírito Santo, quer estar consciente da minha presença, que a tua cabeça, que a tua mente seja como a mente de Cristo, não a tua mente. E naturalmente você vai usufruir da plenitude que o Espírito Santo tem sobre você, te fazendo sair do natural para andar no sobrenatural. Amém, amém. E olha só, isso faz toda a diferença na nossa vida, gente. Você entender que ele é uma pessoa, você entender que no dia a dia, muitas vezes, apesar dele estar dentro de você, você abafa a voz dele, você deixa a voz dele miudinha, porque você já começa a viver o teu dia ali na loucura, na rotina, e já começa filho chorando, tem que preparar o café, acordei atrasada, e a gente deixa passar batido, sabe? E o que o Rafa está falando é justamente isso, é uma rendição completa, onde você não abre mão. Eu não tenho como levantar dessa cama sem falar: Espírito Santo, o que você quer de mim hoje? Qual que é a tua agenda para mim hoje? E não adianta você orar. E aí eu orei: Espírito Santo, eu declaro que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas, vamos pegar aqui na minha mão e me leva para onde você quer me levar. E aí você erra o caminho. Aí você já começa o quê? Xingar, vai chegar atrasado. Mas você acabou de orar que é para o Espírito Santo te conduzir. Sabe? Então, a gente precisa ter dentro da gente essa consciência da presença e alimentar essa consciência da presença, porque a rotina, ela massacra a gente, o dia a dia massacra a gente, os problemas massacram a gente. E a minha oração tem sido, e eu queria convidar para que vocês tivessem essa oração: quanto é possível uma pessoa na terra ter comunhão com o Espírito Santo? Pai, quanto é possível uma pessoa que existe ter comunhão com você? Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que tem essa comunhão louca com você, porque eu não abro mão de ter uma comunhão com o Espírito que criou todas essas coisas, que sabe muito mais do que eu, mas infinitamente mais. Eu não quero, porque a nossa vontade é falha, os nossos desejos levam a gente para caminhos que não é aquilo que Deus planejou. Então, por que eu vou querer viver uma coisa que não é o melhor? Qual que é o meu interesse em viver algo que não é o perfeito, que não é o 100% de Deus? E como é que a gente faz isso? A gente precisa ser proposital. A gente precisa ser intencional em viver com o Espírito Santo. E aí tem uma outra dúvida que é o seguinte: mas e se eu pecar? O que acontece quando eu cometo uma atitude pecaminosa? Quando por acaso, sei lá, eu menti, eu roubei, eu fiz alguma coisa. O que acontece com o Espírito Santo dentro de mim? Ele sai? Ou ele está ali, ele fica ali comigo pecando? E aí ontem eu perguntei para uma pessoa, você acha que se a gente pecar, o Espírito Santo sai? Não é uma pessoa da igreja.
Não adianta me perguntar quem é, não vou contar. E ela falou assim para mim: olha, eu acho sim que o Espírito Santo sai, porque não tem como o Espírito Santo ficar onde tem pecado. Mas eu creio que se a pessoa se arrepender, ele volta. E eu falei: não, eu só quero saber a tua resposta, não vou esclarecer hoje a tua dúvida. Eu falei: mas eu queria entender na tua cabeça como é que funciona. E aí muitas vezes a gente tem uma imagem espiritual em que eu cometi um pecado e o Espírito Santo falou: caramba, aqui eu não fico mais, e ele sai. Ai, meu Deus, realmente eu pequei, perdão Jesus, eu pequei. O Espírito Santo voltou para dentro de você. Aí no minuto seguinte, você, caramba, gritei com meu marido sem querer, pum, Espírito Santo aqui, eu não fico mais. Ah, peraí, desculpa, errei, gritei, não devia ter gritado, o Espírito Santo volta. E aí você vai ficar o dia inteiro, o Espírito Santo sai, o Espírito Santo volta, o Espírito Santo sai, o Espírito Santo tá suado, já tá canta magro. O Espírito Santo tá aqui, ó, saindo e voltando, uma loucura espiritual. E às vezes a gente tem essa sensação que o Espírito Santo sai, pequei, pedi perdão, o Espírito Santo volta, saí, e fica nessa loucura. Porque realmente, é verdade, o Espírito Santo ele não compactua com o pecado. E ele só pode habitar dentro de você porque a natureza pecaminosa foi removida no dia que você aceitou Jesus. E é por isso que você é santo, não é por conta da tua obra, é porque você creu em Cristo. E isso te fez santo, isso te fez separado, isso fez com que agora ele pudesse morar dentro de você. Mas aí eu cometo algumas ações, eu ainda estou sendo transformada, eu estou num processo de transformação. E aí o que acontece, Bruna, nesse meio tempo? A gente tem ali o versículo 11 do Salmo 51. Davi, quando comete um pecado, né, ele comete um pecadaço, né, ele mata um cara porque ele quer ficar com a mulher do cara, e ele se arrepende. E aí ele escreve o Salmo 51. E o versículo 11 diz exatamente o seguinte: não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, sim. Então quer dizer que o Espírito Santo pode ser retirado quando eu peco. E aí você tem um outro versículo no Novo Testamento, João 14,16, que é o próprio Cristo falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Peraí, Davi fez uma oração para que Deus não retirasse o Espírito, mas depois vem Jesus dizendo que Ele ficaria para sempre. Então quer dizer que a Bíblia é contraditória? Não, nunca. A gente sempre tem que ter a consciência de: existe um Velho Testamento e existe um Novo. Existe uma velha aliança e existe uma nova aliança. E na velha aliança, sim, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas e ele se retirava. Por quê? Porque elas ainda tinham a natureza pecaminosa, não tinha como ele habitar com a natureza pecaminosa. Era preciso Cristo morrer na cruz, era preciso Cristo pagar o preço. O salário do pecado, dessa natureza pecaminosa, é a morte. Quem pagou? Alguém que não precisava pagar. Jesus pagou. Pum! Agora o Espírito Santo pode habitar de vocês de maneira irrevogável. Só que muitas vezes a gente traz essa oração: Pai, não retira o teu Espírito, vem Jesus, vem. Você está pedindo uma coisa que já está. Ele já está. Ele já é. Aqui já existe o Espírito Santo. E às vezes a gente fica buscando uma performance para trazer algo que já é. Algo que já é, sabe? E a minha pergunta para vocês é o seguinte: o Espírito Santo, ele veio morar dentro de você por conta das tuas obras ou por conta da tua fé? Podem falar, gente. Por conta das tuas obras ou da tua fé? Da tua fé. Por que a gente acha então que o inverso é verdadeiro? Por que a gente acha que ele vai sair de você por conta das tuas obras, se não foi pelas tuas obras que ele passou a habitar em você? Só que a gente acha muitas vezes que o inverso é verdadeiro, que ele sai por conta das suas obras, mas ele não vem habitar em você por conta das suas obras. Ele também não vai sair de você por conta delas. E aí eu queria que vocês entendessem que todas as vezes que a gente trata uma ação pecaminosa maior do que a obra da cruz, como se o Espírito Santo olhasse e falasse: aqui eu não fico, a gente está dizendo que o teu pecado, que a tua obra é maior do que o tá consumado de Jesus. A gente está dizendo que aquilo que você faz é maior do que o que Cristo fez. Então a gente não pode atribuir um valor à obra que ela não tem. Ela não tem esse poder. E as pessoas, elas precisam conhecer esse amor revolucionário. Porque é um amor revolucionário. Isso é as boas novas, sabe? O evangelho precisa ser um evangelho sólido, onde eu sei quem eu sou. Eu sei que apesar do meu erro, tem um Espírito Santo aqui habitando dentro de mim. E a gente vai entender o que ele faz quando a gente comete uma ação pecaminosa. Mas a gente precisa entender que ele não está virando as costas para você e dizendo: não, ela mentiu, estou chocado, e sai. Não, precisa existir
uma fundamentação onde você sabe quem você é, que tem um Espírito Santo habitando dentro de você e você não abre mão disso. E a gente precisa ser agente desse evangelho revolucionário. As pessoas precisam conhecer esse amor revolucionário, esse Deus que fez questão de ter comunhão comigo e com você, que faz questão de saber como é que foi teu dia, que faz questão de ter você com Ele. Quando Ele coloca dentro de você o Espírito dEle, e aí é muito interessante ali essa palavra, Ele vos dará outro Consolador, porque essa palavra no original é halos, significa outro do mesmo tipo. E Jesus está falando assim, calma gente, eu vou para o Pai, vocês não vão me ver, mas calma, eu vou dar outro igualzinho a mim. Outro do mesmo tipo. Então, você tem noção que você carrega outro do mesmo tipo de Jesus dentro de você? E você abre mão disso. Só que você abre mão disso não de forma direta. Você não fala, aqui não, Espírito Santo, aqui eu não quero que você entre. Ninguém fala isso diretamente. Mas você abre mão disso indiretamente. Sabe, quando você decide não chamar o Espírito Santo, quando você decide não orar, não conversar, você está dizendo, eu não quero. A minha dependência não é tua. É no meu relógio, 7 horas da manhã, que eu preciso estar naquele lugar. E aí, a gente precisa viver com essa convicção que a palavra de Cristo é a verdade sobre a nossa vida. E Ele disse, e eu mandarei outro igual a mim, para que fique convosco não até o teu próximo tropeço, mas para todo sempre. Ele vai estar com você para todo o sempre. E aí Paulo escreve para a igreja de Éfeso e ele diz o seguinte, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que aconteceu no dia que você fez o quê? Boas obras? Não. No dia que você ouviu e você creu na palavra da verdade. No dia que você creu, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Você foi selado com o Espírito Santo. E não por acaso ele escreve essa carta para Éfeso, porque Éfeso era uma cidade portuária, onde tinha muita carga de navio. Então, as cargas eram seladas. E se uma pessoa via um selo, ela não podia tocar naquele selo. Ela não podia mexer naquele selo. Obviamente, hoje em dia, se você deixar um negócio aí com o teu nome, vão pegar. Não faça isso. Mas naquela época, o pessoal respeitava. Então, aqui é Curitiba, amor, não é Rio de Janeiro, não. Não, mas deixa ali então, amorzinho, teu iPhone. Deixa lá, Rafael. Vamos botar lá no meio do shopping para ver o que acontece. Então, assim, naquela época, um selo era algo muito sério. A pessoa via lá o selo, o destino do selo, e ela não podia tocar, ela não podia mexer naquela mercadoria. E aquele selo era a garantia de que aquela mercadoria tinha um destino final e ela iria chegar naquele destino. O selo que existe na minha vida e na tua vida é um selo escrito eternidade. Você vai para lá. Ponto final. Esse é o teu destino, não tem como voltar. Um selo, naquela época, é algo irreversível, não tem como desselar. Selo, é algo irreversível. E olha o que ele diz ali. Esse selo é a garantia da tua herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da tua glória. Esse selo que existe dentro de você é a garantia que tu vai para a eternidade. Não é as tuas obras, é o selo do Espírito Santo. Não é o que você fez de maravilhoso, porque a gente tem a tendência de achar que as nossas obras ruins retiram o Espírito Santo, mas que as nossas obras boas fazem a gente ter mais do Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente acha para um lado e para o outro, as obras ruins retiram o Espírito Santo e as boas fazem com que ele venha de forma mais avassaladora. Não, graça é favor imerecido, nem pelas obras boas, nem pelas obras ruins, é dom, é presente. Presente você não qualifica a pessoa para dar, você dá o presente e ponto final, é isso. E aí, o Espírito Santo, quando ele te sela, e isso foi muito forte para a igreja de Éfeso, porque eles viviam uma realidade que algo selado era algo irrevogável, era algo que ninguém podia mexer. É por isso que o maligno não te toca. Existe um selo espiritual sobre a tua cabeça, e nesse selo, quando o maligno vem, ele não tem autorização. Amém. Ele não pode te tocar. Amém. E o Espírito Santo morando dentro de você, ele é a garantia, o penhor, a garantia de que eu vou receber tudo que Cristo me prometeu. É porque hoje o Espírito Santo mora dentro de mim. Então, naturalmente, eu vou viver a cura. Naturalmente, eu vou viver a prosperidade. Eu vou viver uma família abençoada. Eu vou viver a paz que excede o entendimento. Por quê? Porque existe um selo do Espírito Santo. Essa é a garantia. Essa é a garantia da tua herança. Não só dessa herança aqui, mas a herança que você vai chegar lá. Vai estar todo mundo aqui junto na eternidade, minha gente. Deixa eu só contribuir para... Desculpa, a gente não combinou sobre isso, mas que é alguma coisa que eu queria que vocês pensassem. Alguém já pegou empréstimo em banco? Garantia.
e às vezes você leva algo de garantia. Se você for lá chorando no banco e dizer, caramba, não está dando mais, seja lá qual o motivo que for, seja o motivo que for, você falar, banco, eu quero tirar essa garantia daí. Você vai conseguir? Você só vai conseguir tirar a garantia quando chegar no dia final, no combinado. Grava isso. E assim é o Espírito Santo sobre mim e sobre você. Ele foi colocado como garantia, para que quando chegar no dia final, no último dia, que a gente estiver reinando com Ele em glória e falar, agora vocês não precisam mais do Espírito Santo, eu retiro essa garantia de você. Pegou aí? É a única forma dele sair. É quando chegar no grande dia, que a gente se encontrar com o nosso Rei, subindo com Ele, Ele fala, cara, agora vocês não precisam mais do Espírito Santo, porque você me tem aqui direto, e agora essa garantia vai ser tocada porque chegou até o fim. Pegou aí? E aí vocês têm esse selo. Vocês têm um selo espiritual que mostra de onde vocês são. Então, vivam compatíveis, tenham uma vida compatível com quem é o dono do selo. Tenham uma vida compatível com quem é o dono do selo. Então a gente entende que o Espírito Santo ele não sai. Ele não olha para você e fala, caramba, pecou. Porque, não, Bruna, peraí, existe um versículo que fala que o Espírito Santo vai me convencer do pecado. Então é isso que ele faz, entendi. Ele não sai, mas ele me convence do pecado. Ele olha dentro de mim e ele fala, pecou, hein? Pecou, mentiu aqui, hein? Mentiu, roubou. Gente, você não precisa do Espírito Santo para ser convencido que você pecou. Você sabe o que é errado. Uma pessoa não precisa do Espírito Santo para saber que se ela pegar o celular aqui de alguém e levar, ela roubou. Nossa, eu não sabia que não podia levar o... Gente, não sabia que não podia levar o celular. Ninguém sabe. Você sabe que é errado. Você sabe que é errado gritar, nossa, eu gritei, me descontrolei. É errado. Gente, eu não sabia, desculpa. Você sabe que é errado. Você sabe que é errado desrespeitar. Você sabe que é errado mentir. Você não pensa, nossa, eu não sabia que não podia não falar a verdade. Você sabe. Você não precisa do Espírito Santo para te falar, mentiu, hein? Você não precisa dele para apontar o dedo para você. Romanos 8:1 vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O mesmo Deus que diz isso, não vai botar um Espírito Santo para trazer condenação. Seria totalmente antagônico. E aí você tem aqui, deixa eu só ver se eu... Aqui, Então, o que acontece? Primeira coisa, o Espírito Santo, apesar dele não sair, ele se entristece. Mas Paulo é muito claro em dizer mais uma vez, Paulo fala de novo do selo mais uma vez, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual você já está selado. Não é o fato de você entristecer o Espírito Santo que tira o selo é algo irreversível, mas não entristece ele. Como é que a gente entristece? Quando a gente tem uma atitude que não é aquela atitude que ele espera que a gente tenha. Certo? A gente falou sobre isso aqui, sobre as nossas ações pecaminosas. O que é? Errar o alvo. Qual é o alvo? Cristo. Se eu faço uma coisa que eu não posso fazer na frente de Jesus, eu estou errando o alvo. É muito simples saber se você está errando ou não. Faria se Jesus estivesse aqui? Não. Ficaria com vergonha de fazer o que eu estou fazendo? Então, eu estou errando o alvo. E nesse momento a gente entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que fica triste, que decide, que fala. E nesse momento o Espírito Santo fica triste. Mas ele não fica só triste, ele não está lá chateado. Estou triste e acabou por aí. Ele não vai agir na tua vida. E aí você tem a segunda parte, que é justamente aquela. Então ele fica triste, mas ele me mostra. Está pecando, hein? Mentiu aqui, hein? Falou errado aqui. O que ele faz, Bruna? Vamos lá. João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então aqui você vai saber qual que é a função dele então. Se ele não sai, o que ele faz? Ele só fica triste? Não. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo? Me convence do pecado. Continue lendo. Do pecado, porque não creram em mim. Esse pecado é a hamartia, é a natureza pecaminosa, não é qualquer pecado, não é o que você faz no teu dia a dia. É um pecado muito específico, é aquele pecado que todo mundo que não aceitou Jesus está vivendo até hoje, que é, eu não quero Jesus na minha vida. Eu não quero Jesus na minha vida. Então ele vem para convencer essas pessoas. Vocês precisam de Jesus. Vocês precisam de um Salvador. São essas pessoas que ele convence desse pecado específico. Sem Jesus você vai para o inferno. Ei, esse é o tempo agora das boas novas. Vem. Então não é para você. Ou seja, quem ele vai convencer do pecado, da natureza pecaminosa? Quem não creu nele. Por quê? Porque não crê em mim. Mas o que ele faz então, minha filha? Da justiça. Porque eu vou para o Pai.
vocês agora, não mais o mundo, vocês que estão me ouvindo, discípulos, isso é para vocês. Essa é a função do Espírito Santo em vocês. Ele vai convencer vocês da minha justiça, porque eu estou indo para o Pai. Eu não vou mais estar aqui com vocês em carne e osso para você poder me perguntar uma coisa e eu te responder. Eu não estou mais aqui, mas eu vou... esse Espírito que é o mesmo de mim, morando dentro de você, vai te lembrar da justiça dos céus. Não é a tua justiça, é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Você, um miserável pecador, no dia que você aceitou Jesus, você que estava indo direto para o inferno, recebeu um selo dizendo eternidade, perdoado, amado, favorecido, agraciado. E é isso que o Espírito Santo faz dentro de você. Quando você comete uma atitude pecaminosa, quando você mente, quando você tem qualquer atitude ruim, você não precisa saber que aquilo é ruim, você sabe. Mas o Espírito Santo dentro de mim e de você, ele te convence que você é justiça de Deus. E isso que você está fazendo, essa atitude que você está fazendo, não combina com quem você é. Não combina. E aí você sente aquele negocinho ruim. Que não é porque você mentiu, acessou um site pornográfico, qualquer coisa, aquele negócio ruim que você sente não é assim, errei, é assim, isso não faz parte de quem você é, isso não combina com você. E o Espírito Santo dentro de você, ele te liberta para você viver longe dessas ações pecaminosas, sabe por quê? Porque antigamente na lei, você tinha um conjunto de regras que diziam para você o que fazer e o que não fazer. Era como um cachorro que você bota uma mordaça porque ele quer morder, mas você não pode deixar ele morder. Então você bota uma mordaça para ele não morder, mas ele quer morder. Ele quer morder, mas você bota uma mordaça. Isso é a lei. A lei bota uma mordaça nas pessoas. Olha, eu quero fazer, mas eu não posso. Mas dentro de mim eu quero fazer. O que o Espírito Santo faz dentro de você é tirar essa mordaça para que você não queira mais morder. Não faz mais parte de quem você é. Não é que você está lutando para não fazer. Você olha para aquilo e você fala, isso aqui não faz mais parte de quem eu sou. Se eu fazia isso, hoje eu olho para a minha vida, sei lá, a Bruna de 10 anos atrás, eu penso, como é que eu... Gente, isso não combina comigo. E que vergonha das pessoas que me conheciam às vezes há 10 anos atrás. Meu Deus, eu tô até agora... Não, 10 anos atrás a gente casou, né? Não, é 15 então. 15. Ufa! 15. Gente, a atriz... Ufa! Aqui, ó, a atriz, a gente sabe Jesus. que, né? Então, assim... Depois a gente conversa no gabinete. Não é tanta vergonha. Será que eu compro? O que as pessoas vão achar? Não, mas enfim. Isso traz confiança no Evangelho, sabe? E aí, ele vai começar a te convencer de quem você é. Isso que é a beleza agora de você ser liberto da lei e você começar a ser dirigido pelo próprio Espírito Santo, porque ele vai fazer com que você não tenha... Gente, Deus não quer mudar teu comportamento. Deus não está interessado em mudar o teu comportamento. Deus está interessado em mudar o teu coração. E ele mudando o teu coração, naturalmente ele vai mudar o teu comportamento. O nosso erro, muitas vezes, é tentar fazer o contrário com as pessoas ao nosso redor. A gente quer mudar comportamento, mas é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Ele muda o coração e naturalmente o comportamento muda. E como é que ele faz isso? Te convencendo que você é justiça. Ele te traz aqui num domingo de manhã para te lembrar que apesar das tuas falhas, você é amado, favorecido, agraciado, que essa vida que você está tendo, essas coisas que você faz, não combinam com quem ele te criou para ser. E são essas coisas que trazem confiança no Evangelho, sabe? Essa mudança que ele faz do teu comportamento, do teu coração, através daquilo que ele colocou dentro de você. E ele está ali te lembrando, olha, você é a justiça de Deus. É por isso que a gente fala para os jovens, cara, quando você estiver fazendo uma coisa que você sabe que é errado, porque você sabe, você não precisa do Espírito Santo para te lembrar. Você vai abrir a tua boca para trazer à existência o que é a tua realidade espiritual. E você vai falar, eu sou justiça de Deus. Gente, olha, dificilmente você vai conseguir avançar naquilo que você estava fazendo. Antes de... Cara, eu preciso conversar com meu marido. Vamos orar aqui rapidinho? Eu sou justiça de Deus. Você é perdoado, amado, favorecido, agraciado. Você tem o fruto do Espírito. Você é paciente, amoroso. Senti você uma indireta calmo, aí, hein? Você é paciente. Muito amoroso, manso, paciente. Ah, mas ele não está sendo tudo isso. Você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Você carrega o selo do Espírito para trazer à existência o que a outra pessoa acha que ela não é. Sabe? Você tem essa missão. Você tem essa missão de anunciar as boas novas, de anunciar o Evangelho. Faça com as pessoas ao teu redor o que o Espírito Santo faz com você. Te lembrar de quem você é e do selo que você carrega. Isso é tão importante entender, essa função do Espírito Santo, porque você e eu fomos ensinados. Você vai dizer para mim se eu estou falando besteira ou não. Que existe um dualismo no céu. O que é isso? Que Deus está competindo com Satanás.
que o bem está lutando contra o mal. Você já pensou sobre isso? Você já foi ensinado assim? Hã? Cara, não existe dualismo. Deus não está competindo contra Satanás. Deus já atropelou Satanás há muito tempo. Não existe dualismo que o Espírito Santo está competindo dentro de você para dizer o seguinte: ó, eu preciso lembrar ele do pecado. Desculpa o termo, mas, cara, o Espírito Santo, ele está, sabe? Pode falar isso? É palavrão aqui? Não pode falar? Acho que não combina. Melhor não. Acho que não combina. Mas o gesto deu para entender. Um momento. O gesto deu para entender. Melhor falar? Melhor falar do que fazer? Cara, vocês já entenderam. Tá tudo ótimo, passa. Cara, o Espírito Santo, ele tá pouco se importando. Olha aí que bacana, a mesma coisa com outro jeito de falar. É? É, pouco se importando é a mesma coisa. É. Aqui em Curitiba, né? Lá no Rio a gente tem uma ênfase, cara, ele tá... Não, mas é a mesma coisa. Vai nessa pegada. Não, vou nessa pegada certo. então, eu sou curitibano. Tenho sangue curitibano agora, tenho sangue vermelho. Cara, o Espírito Santo, ele tá pouco se lixando, cara, de ficar mostrando o teu pecado. Não existe esse dualismo, tira essa da cabeça. Deus não compete com Satanás. Tira isso da tua cabeça. Deus não compete com Satanás. Não é o bem tentando vencer o mal. Ei, o bem sempre venceu e sempre vai vencer o mal. Vai ter uma pregação que eu vou falar só sobre isso. O bem sempre venceu o mal e sempre vai vencer e acabou. Não existe esse dualismo, essa competição. Por isso que o Espírito Santo, ele está preocupado em focar na tua identidade, dizer quem você é, que você é justiça e não que você cometeu pecado, porque automaticamente quando ele lembra de quem você é, você foge do pecado. Pegou? Ficou claro? E essa questão de justiça, de identidade, a gente está terminando, é muito importante. Muito importante. A gente gosta muito de falar sobre isso. Porque a primeira coisa, quando Jesus ressuscitou, ele vem falar assim, Paulo vem dizer lá em 1 Coríntios 15, 14, para que não fosse vã a nossa fé. Agora você sabe o outro motivo pelo qual Jesus ressuscitou? Alguém se arriscaria para poder dizer, cara... Não pegadinha, eu estou perguntando na boa. Você sabe por que Jesus ressuscitou? Você sabe por que Jesus ressuscitou? Alguém consegue abrir para mim? Romanos 4, 25, alguém com a voz de trovão e ler? Vamos, meu amor, que você tem voz de trovão então, vai. O qual? Romanos 4, 25. O qual, por os nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus não ressuscitou para provar para Satanás que ele tinha ressuscitado. Jesus não ressuscitou para dizer que pegou a chave do inferno, isso não está escrito. Satanás nunca teve nem a chave da casa dele, a chave da morte. Todas as coisas foi subsiste por conta dele. Jesus não ressuscitou para provar para mim e para você somente a fé, porque se ele não te faz justiça, a tua fé é em vão. Jesus ressuscitou, a primeira coisa, grava isso para você nunca mais esquecer, é para dizer, ei, a tua nova identidade em mim é ser justo diante do Pai. Por isso que o Espírito Santo, que eu disse que viria, você nunca mais, você que é lavado, perdoado, nasceu de novo, nunca mais. Isso está gerando em você vida e está selado até o último dia que a gente se encontrar. Amém?